Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Aqui é o seguinte, eu tenho o gelo a menos 20 graus Celsius, eu vou fornecer energia a esse gelo, uma quantidade de calor sensível e vai subir a temperatura desse gelo até 0 graus Celsius. Então essa primeira quantidade de calor aqui, eu vou chamar ela de Q1, é uma quantidade de calor sensível, porque vai variar a temperatura. A temperatura vai passar de menos 20 até 0. Aqui eu tenho gelo, só gelo. Nem um pouquinho do gelo derreteu. Tem gelo a 0 graus Celsius. A partir do instante que atingiu esta situação aqui, eu vou fornecer mais energia, só que essa energia não vai modificar a temperatura do sistema. Olha aqui, a temperatura está 0 graus aqui e ela vai continuar 0 graus aqui. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai derreter a barra de gelo, vai fazer a mudança de estado físico. Esse tipo de calor, né, que modifica o estado físico da matéria e não modifica a temperatura, é chamado de calor latente. Nesse caso aqui, calor latente de fusão, porque está fazendo acontecer a fusão. Beleza. Agora eu tenho água a 0 graus Celsius. E, mais uma vez, eu vou fornecer energia para essa água. De alguma forma, eu vou fornecer energia. E esta água vai ter a sua temperatura elevada até 30 graus. Então, eu vou ter de fornecer uma quantidade de calor para que a temperatura aumente. Quando a temperatura está variando, o calor, a gente dá o nome para ele de calor sensível. Então, esse exercício eu vou calcular 2 vezes calor sensível, né? A primeira vez do menos 20 até o zero, e a outra vez do zero até o 30. E uma vez calor latente, que é no derretimento do gelo, né? Pegar o gelo sólido e transformar em água líquida, mudança de fase. Beleza. Aí eu vou começar a calcular, né, esses valores aqui, Q1, Q2 e Q3, e analisar aqui no gráfico aqui como ficaria. Então, a primeira quantidade de calor é calor sensível. O Q1 é calor sensível. Calor sensível, como que a gente vai trabalhar calor sensível? Vai ser massa vezes calor sensível vezes variação de temperatura, não é isso? E nós podemos, neste caso aqui, fazer o seguinte: a massa é quanto? 100 gramas. O calor específico, só que aqui, ó, o calor específico aqui que a gente precisa é o do gelo. O calor específico do gelo, ele é diferente do calor específico da água. O exercício aqui está falando que é para considerar ele igual a meio, né? 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius. Calor específico está aqui. Vezes a variação de temperatura. Olha, estava menos 20 e vai chegando a zero. Vamos ver quanto que vai variar? Menos variação de temperatura. Vou chamar de ΔT mesmo. Aqui eu chamei de ΔT, então ΔT vai ser T final menos T inicial, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Para esse intervalozinho aqui, a temperatura final é 0. E a temperatura inicial é menos 20. Esse menos aqui é esse menos da forma. Agora, esse aqui é o da temperatura.
Então, tem que colocar entre parênteses aqui, não é? Então, eu tenho que ΔT vai dar o quê? 0 menos 20. Então, menos vezes menos dá mais, né? Então, 20 positivo. Houve uma variação de 20 graus positivo, né? Daqui até aqui, a temperatura variou 20 graus, subindo, né, o seu valor. Beleza. Vamos cortar um bocado de coisa aqui, né? Graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Vamos ver o que vai dar para fazer aqui de legal aqui, ó. Eu vou fazer assim. Aqui, ó, 1 vezes meio, meio. Meio vezes 20, 10. 10. Mas eu tenho mais 2 zeros. Então, tem 10 e 2 zeros. Então, 1000, né? 1000 cal. Sobrou cal. Tranquilo? Vamos refazer aqui para não ter erro. Aqui, ó. 1 vezes meio, meio. Meio vezes 20. Quem pode fazer direto aqui, né? Vezes 20. Dá 10. Beleza. E eu tenho esses 2 zeros aqui na brincadeira. Então, é isso mesmo. 1000 calorias. Então, eu preciso de 1000 calorias para tirar o gelo do menos 20 e trazer ele a zero. Aqui no gráfico, aqui, ó, o 1000 seria esse pedacinho aqui, ó. Quantidade de calor aqui recebida, né? Seria isso aqui. Vou colocar aqui 1000 aqui, ó. 1000. Aí eu coloco aqui quilo cal. Então, 1000 cal é o valor aqui. Agora, vamos calcular essa quantidade de calor latente aqui, ó, 2, né? Que serve para fundir o gelo. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes calor latente de fusão. Quanto que é a massa desse exercício? 100, né? 100 gramas de água. 100 gramas de gelo. Então, calor latente de fusão foi dado no exercício. 80, né? Aqui, ó, tá aqui. 80 caloria por grama. De novo, podemos cortar. Então, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 8.000 cal. Se a gente passar para quilocal, vai ficar 8 quilocal, né? Da mesma forma aqui, ó. Vou passar isso aqui. 1 quilocal, porque eu joguei aqui 1, né? Então, aqui é 8. Mas já estava no 1 aqui, não é? 1 com mais 8. Aí aqui vai parar no 9. Não é isso? Então, para aquecer o gelo e depois derreter o gelo, eu já gastei 9.000 calorias. Agora, o que eu quero? Eu vou aquecer a água. Aquecer a água é calor sensível, né? Então, eu vou chamar de Q3. E quando é calor sensível, a gente usa a fórmula do Quimacete. Não é assim? Então, vamos lá, né? Quanto que é a massa? 100 gramas. Calor latente de... Não, calor latente não. Calor específico. Nesse caso aqui já é água líquida, né? Que já está aqui, né? Então, o calor específico da água líquida é 1 caloria por grau Celsius. Não é assim? 1 caloria grama grau Celsius.
vezes a variação de temperatura. Vamos ver quanto que variou a temperatura? Podemos até fazer aqui no cantinho, né? Aqui, ó, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos fazer aqui. Temperatura final. Ele atingiu a temperatura de 30, não foi? Menos a temperatura inicial. Qual foi a temperatura inicial aqui? Zero, né? Estava no zero aqui. Então, observe que deu quanto a variação de temperatura? 30 graus Celsius positivo, né? Então aqui, 30 graus Celsius. Podemos cortar, né? Grau Celsius com grau Celsius, grama com grama. E vai sobrar o que para a gente aqui? Eu vou multiplicar 1 vezes 1, 1. Vezes 3, 3. Agora olhar o zero aqui, né? Eu tenho 1, 2. Esse zero aqui está depois da vírgula, então não conter não, né? 3. 1, 2, 3. Caloria. Passando para quilocal, igual todos estão passando, vai ficar 3 quilocal. Beleza. Olha aqui, estava em 9. E vai andar mais 3, então vai chegar no 12, né? 12 quilocal, que seria a resposta do exercício, né? Ele está querendo, deseja transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do gelo é 0,5 caloria grama grau Celsius e o da água é 1 caloria grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Quanto calor em calorias devemos fornecer a esse gelo? Então, nós devemos fornecer 12 calorias, ou 12.000 calorias, né? Ou 12 quilocal, tá? Tanto faz. Todo jeito tem caloria. Se a gente quiser, né, poderia fazer assim, a quantidade de calor que eu estou procurando, vou chamar ela de Q, vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Foram 3 processos, né? Aqui, ó. 1 processo, 2 processos, 3 processos. No primeiro processo, o gelo teve que absorver 1 kg de energia para atingir 0 graus Celsius, 1 quilocal, né? Depois, o gelo teve de receber mais 8.000 calorias para transformar em água líquida, né? 8.000 quilocal, mais o gelo, a água líquida teve que receber mais 3.000 para chegar a 30 graus Celsius, né? 3 quilocal. 3 quilocal. Aí somando tudo, né? 8 com 1, 9. 9 com 3, 12. É os 12 que a gente já tinha falado, né? 12 quilocal. 12.000 calorias para tirar a água daqui e transformar em água, né, em forma de gelo a menos 20 graus Celsius, transformando em água líquida a 30 graus Celsius. Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like.